A Bíblia é conhecida por seus ensinamentos profundos e histórias cheias de lições. Mas por que será que ela inclui relatos de embriaguez? Homens como Noé e Ló são descritos como justos. Então, por que esses episódios estão registrados? Esses relatos podem nos ensinar algo valioso sobre o comportamento humano, sobre as consequências de nossas ações e, ainda mais importante, sobre como podemos nos manter espiritualmente vigilantes em um mundo cheio de distrações. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes 3 episódios importantes de embriaguez na Bíblia. Vamos ver o que aconteceu com Noé após o dilúvio, entender a situação complexa de Ló e suas filhas, e também refletir sobre as lições espirituais por trás da embriaguez figurativa de Babilônia, a Grande. Ao final, veremos como essas histórias são muito mais do que simples registros históricos. Elas são advertências e lições para a nossa vida hoje. A embriaguez de Noé. A história de Noé é bem conhecida. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca e salvar sua família e os animais do dilúvio. Após o dilúvio, a vida recomeçou. A Bíblia menciona que Noé, como agricultor, plantou uma vinha. Em Gênesis 9, 20 e 21, lemos que Noé colheu uvas, fez vinho e um dia ficou embriagado, deitando-se nu dentro de sua tenda. Noé era um homem justo. Então, por que a Bíblia inclui um episódio que mostra sua fraqueza? Essa história nos lembra que mesmo os servos mais fiéis de Deus são humanos, suscetíveis a erros. Não é porque Noé ficou embriagado uma vez que ele era um beberrão habitual. Ele teve um momento de fraqueza, e a Bíblia registra isso para nos mostrar a importância de vigilância pessoal. A reação dos filhos de Noé a esse incidente também é reveladora. Cã viu a nudez de seu pai e, em vez de agir com respeito, foi contar a seus irmãos de uma maneira que indicava falta de consideração. Isso nos ensina algo crucial sobre como devemos tratar os erros e fraquezas dos outros. Sem e Jafé, por outro lado, agiram com honra. Eles cobriram Noé sem sequer olhar para ele, mostrando respeito pelo pai. Hoje vivemos em uma era em que as falhas alheias são rapidamente expostas, criticadas e até ridicularizadas. No entanto, o exemplo de Sem e Jafé nos lembra da importância do respeito e da compaixão. Quando alguém ao nosso redor comete um erro, especialmente alguém que respeitamos, qual é nossa reação? Mostramos graça e dignidade ou somos rápidos em expor a fraqueza da pessoa? Além disso, a história de Noé nos alerta sobre os perigos de perder o controle, mesmo em situações que podem parecer inofensivas. Embora o vinho tenha seu lugar na cultura bíblica, a embriaguez é sempre vista como algo a ser evitado. O autocontrole é uma qualidade importante, que nos protege de consequências inesperadas. Você já esteve em uma situação em que viu alguém cometer um erro e teve que decidir como reagir? Como podemos aprender a mostrar mais compaixão e respeito quando outros falham? Ló e suas filhas. A história de Ló é um exemplo extremo de como situações de crise podem levar a decisões desesperadas. Depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló e suas 2 filhas fugiram para as montanhas. A Bíblia nos diz que as filhas de Ló temiam que não houvesse mais homens disponíveis para elas e que a linhagem da família se extinguiria. Então, elas tomaram uma decisão chocante: embriagar o pai para que ele, sem perceber, tivesse relações com elas. Gênesis 19, 30 ao 38. É fácil julgar essa situação à primeira vista, mas precisamos entender o contexto emocional e psicológico dessas jovens. Elas tinham acabado de perder tudo: sua casa, sua cidade, e possivelmente acreditavam que não havia futuro para elas. No entanto, essa decisão mostra o que pode acontecer quando permitimos que o medo e o desespero dominem nossa mente. Em vez de confiar em que Deus providenciaria uma solução, elas decidiram tomar o problema em suas próprias mãos, de uma maneira profundamente errada. O que dizer de Ló? Ele, sem dúvida, estava emocionalmente devastado após a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante notar que Ló, embora bêbado, ainda foi capaz de realizar o ato. Isso mostra que, mesmo sob os efeitos do álcool, ele não estava completamente inconsciente. Isso nos ensina como a embriaguez pode distorcer nosso senso de julgamento.
levando-nos a situações de profunda vergonha e arrependimento. As consequências dessa decisão foram sentidas por séculos. Os filhos nascidos dessas relações se tornaram os ancestrais das nações de Moabe e Amon, que em muitos momentos da história se opuseram ao povo de Israel. Essa história nos lembra que decisões precipitadas e impulsivas podem ter consequências que vão muito além do que imaginamos. Quando enfrentamos crises, muitas vezes somos tentados a resolver as coisas rapidamente, usando nossos próprios métodos. Mas será que sempre buscamos a sabedoria de Deus nesses momentos? Podemos aprender com a história de Ló e suas filhas que, em momentos de desespero, confiar no tempo e na orientação de Deus pode nos poupar de decisões ruins e consequências dolorosas. Você já esteve em uma situação difícil em que tomou uma decisão impulsiva apenas para perceber mais tarde que poderia ter esperado e confiado mais em Deus? O que você aprendeu com essa experiência? Outro episódio que envolveu uma falsa acusação de embriaguez aconteceu no Pentecostes de 33 EC. Naquele dia, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, e eles começaram a falar em várias línguas. A reação das pessoas que testemunharam esse milagre foi mista. Alguns ficaram maravilhados, enquanto outros zombaram, dizendo que os discípulos estavam cheios de vinho doce. Atos 2, 1, 4, 13. Pedro, com a autoridade que o Espírito Santo lhe deu, rapidamente desfez essa acusação. Ele explicou que àquela hora do dia, por volta das 9 da manhã, seria altamente improvável que estivessem embriagados. Em vez disso, Pedro apontou que o que eles estavam testemunhando era o cumprimento da profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo. Esse episódio nos ensina sobre o perigo de julgarmos mal as situações que não entendemos completamente. As pessoas que acusaram os discípulos de estarem bêbados não estavam percebendo o verdadeiro milagre que estava acontecendo diante de seus olhos. Muitas vezes, nossa primeira impressão ou julgamento sobre algo pode estar completamente errado. Quantas vezes somos rápidos em julgar os outros com base em aparências? Talvez vejamos alguém agindo de forma diferente e imediatamente tiramos conclusões precipitadas. A história do Pentecostes nos ensina a ter cuidado com julgamentos rápidos e a buscar compreender a situação antes de formarmos uma opinião. A paciência e o discernimento espiritual são essenciais em nossa vida diária. Você já foi mal compreendido ou já julgou alguém erroneamente? Como podemos desenvolver mais paciência e discernimento ao lidar com situações que não entendemos completamente? Até agora falamos sobre embriaguez literal em situações específicas da vida de Noé, Ló e no Pentecostes. Mas a Bíblia também usa a embriaguez como uma metáfora poderosa para descrever a condição espiritual de pessoas, nações e até sistemas inteiros. Agora vamos analisar o conceito de embriaguez espiritual e entender o que isso significa. O reino de Israel, após se dividir em dois, passou por sérios problemas espirituais. As 10 tribos do norte, com Efraim como uma das mais proeminentes, entraram em uma embriaguez espiritual. No caso de Isaías 28, 1 ao 4, quando se menciona que o povo de Efraim estava espiritualmente ébrio, isso significa que eles estavam intoxicados pelo orgulho, alianças erradas e por confiar em si mesmos, em vez de confiar em Deus. Eles estavam tão focados em sua independência e em fazer alianças políticas com nações pagãs que esqueceram seu pacto com Deus. Esses líderes haviam abandonado o trono de Deus para confiar em sua própria sabedoria. Estavam bêbados de arrogância, achando que poderiam lidar com as crises por conta própria, sem depender de Deus. Essa confiança nas nações inimigas de Israel resultou em grandes desastres para o povo. Muitas vezes, essa embriaguez espiritual ainda afeta pessoas hoje. Ela ocorre quando colocamos nossa confiança em coisas materiais, em nossa própria capacidade ou em alianças mundanas, em vez de buscar a orientação e o auxílio de Deus. A história de Efraim nos mostra o quanto é perigoso nos desviar do caminho de Deus, achando que podemos resolver tudo sozinhos. Judá, o reino do sul, também caiu em uma embriaguez espiritual. Os líderes religiosos da nação, em vez de confiar nas promessas de Deus,
recorreram a outras nações, como a Assíria, para obter proteção. Isaías 29, 9 e 14 descreve como essa embriaguez espiritual cegou os líderes de Judá, levando-os a visões falsas e a depender de tradições humanas. No final, isso resultou na queda de Judá e no exílio para a Babilônia. Isso serve como um lembrete para nós. Assim como Judá e Efraim, podemos nos afastar de Deus sem perceber, colocando nossa confiança em coisas temporárias. Um dos exemplos mais poderosos de embriaguez espiritual na Bíblia está em Apocalipse, onde Babilônia, a Grande, é descrita como uma prostituta que está embriagada com o sangue dos santos. Ela segura um cálice de ouro cheio de coisas impuras e repugnantes. Apocalipse 17, 1, 6. O que essa imagem significa? Babilônia, a Grande, simboliza um sistema de adoração falsa e corrupção espiritual. Ela influencia os líderes e os povos da terra, levando-os a se embriagar com o vinho de sua fornicação. Isso se refere à maneira como esse sistema desvia as pessoas de adorar a Deus de forma pura, incentivando práticas que são contra os princípios divinos. Assim como Judá e Efraim sofreram as consequências de sua embriaguez espiritual, Babilônia, a Grande, está destinada à destruição. O livro de Apocalipse nos mostra que sua devassidão e arrogância espiritual resultam em sua queda definitiva. Ela está condenada a enfrentar o julgamento de Deus, assim como todos aqueles que escolhem seguir seu exemplo de infidelidade espiritual. O que podemos aprender com isso? Babilônia, a Grande, representa qualquer sistema, seja religioso, político ou social, que desvia as pessoas de Deus e promove valores contrários à sua vontade. Devemos estar sempre alertas para não nos deixar ser influenciados por esse vinho de corrupção, que pode parecer atraente à primeira vista, mas que no fim leva à ruína espiritual. O que você acha que Babilônia, a Grande, representa nos dias de hoje? De que forma você acha que podemos nos proteger de sua influência e manter nossa adoração pura? Neste vídeo, exploramos alguns dos exemplos mais marcantes de embriaguez na Bíblia, tanto no sentido literal quanto no figurativo. Vimos que Noé, um homem justo, caiu na armadilha da embriaguez, mas foi tratado com respeito por seus filhos, nos ensinando o valor do autocontrole e da honra familiar. Também vimos como Ló, em um momento de desespero, foi levado à embriaguez por suas filhas, o que resultou em consequências que afetaram gerações. Esses exemplos mostram que mesmo pessoas de grande fé podem cometer erros e precisamos estar sempre vigilantes. Além disso, exploramos a embriaguez figurativa, exemplificada por Efraim, Judá e Babilônia, a Grande. Esses exemplos nos mostram os perigos de nos afastarmos de Deus e buscarmos soluções fora de seus princípios. A embriaguez espiritual pode ser tão perigosa quanto a literal, pois nos faz perder o discernimento e nos desviar do caminho certo. O que podemos tirar de tudo isso? Tanto a embriaguez literal quanto a espiritual nos alertam sobre o perigo de perdermos o controle e confiarmos em coisas que nos afastam de Deus. Devemos nos esforçar para manter nossa sobriedade espiritual, colocando nossa confiança completamente em Deus e sendo sempre cuidadosos com as influências que permitimos em nossa vida. Essas histórias servem como lembretes de que nossa fé e nosso discernimento espiritual precisam ser protegidos diariamente. Se você gostou deste vídeo e acha que ele trouxe uma nova perspectiva sobre esses relatos bíblicos, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te ajudar a entender melhor a Bíblia e suas lições para a vida. Deixe nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo.